Alô, um ótimo dia para você ligado aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência, você que nos permite entrar na sua casa e acompanhar o nosso programa Hora Livre, que está começando com tudo. E nós vamos começar o nosso programa com informação muito importante, viu? A gente sabe e tem acompanhado aí pelos meios de comunicação, né, que o Rio Grande do Sul passou por uma tragédia sem precedentes, né? As enchentes que acabaram causando muitos danos, muitos prejuízos e também, infelizmente, muitas mortes, né? E agora, para aqueles que ficam, o que eles sentem? Como fica o emocional, né? Como que eles vão reagir daqui para frente? E para falar sobre isso, nós recebemos aqui a psicóloga Patrícia Palmeira, que vai falar sobre transtorno de estresse pós-traumático, tanto para eventos como esses, catastróficos, quanto também para outros eventos de qualquer outra natureza que a gente enfrente. Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito bem. Sente-se, fique à vontade. Vamos conversar. Bom, transtorno de estresse pós-traumático. Quem vê um nome desse, né, a princípio se assusta, né, porque é um nome grande. Sim. E tudo mais, e tem seus significados. Mas, primeiramente, para a gente começar, o que é o transtorno de estresse pós-traumático? Olha, o nome já é autoexplicativo. Ele é um transtorno, um trauma muito grande que a pessoa tem após algo que aconteceu que foi muito marcante. Sim. Note, o que foi muito marcante para um pode não ser para outro. Como uma pessoa reage, não necessariamente é como a outra reagirá. Cada um tem uma forma de reagir, né, com as situações, né, independente. O que pode ser muito forte, muito danoso na minha vida, às vezes é algo corriqueiro, passageiro na vida de outro, né? Por exemplo, como você falou, ali no Rio Grande do Sul, nessa tragédia toda que aconteceu, nós temos visto em reportagens, né, em entrevistas, tem pessoas que estão reagindo aparentemente até muito bem, né, com otimismo, falando em reconstrução, mas a gente não sabe por trás disso como as pessoas estão realmente, né? Eu acho que nessa situação do Rio Grande do Sul é válido a gente lembrar o seguinte: somos seres humanos e seres vivos. O ser vivo, ele sempre luta a princípio pela vida. A manutenção da vida é o mais importante. É o primordial. E isso a gente viu pessoas em cima de casas, em cima de árvores, esperando por resgate por dias, né? Realmente. Então, assim, nesse primeiro momento, as pessoas estavam lutando pela vida, fugindo do perigo. Sim. Então, assim, não é nesse momento que elas vão reagir como reagiria no TEPT, né, no estresse, no transtorno de estresse pós-traumático. Elas estão bem, muito obrigada, sim, até a vida voltar relativamente ao normal, porque eu acho que até esse normal chegar para eles vai demorar um pouquinho, claro, né? Então, assim, esses sintomas provavelmente eles virão depois. Porque eles ainda estão sob efeito, né, da adrenalina, da situação em si, mas depois que a coisa acalmar, relaxar, é que vem aquela carga, né, pesada da situação. Normalmente, por exemplo, se for uma situação de assalto, um falecimento, algo, o TEPT ele costuma aparecer entre o primeiro e o terceiro mês do fato ocorrido. Numa situação como essa, até entrarem na situação de normalidade, que a gente diria, vai uns 4, 5 meses. Não é algo talvez. Rápido, né? Não. E aí que pode vir os sintomas. Aquelas ideias intrusivas, pensamentos repetitivos e angustiantes, a dificuldade absurda para dormir. Quando dorme, normalmente, é um sono muito turbulento, com sonhos, pesadelos que revivem essas memórias trágicas. Elas acabam voltando, né? Acaba voltando. Não tem jeito, né? Acaba voltando. Então, assim, as pessoas que estão em volta, os familiares, os amigos mais próximos, é que precisarão estar atentos às reações dessas pessoas. Sim. Porque todas as reações que elas terão serão no intuito de proteger a si mesma e a família. Então, assim, a tentativa de se cercar de segurança,
Cada vez a pessoa vai se isolando mais, porque ela tenta se proteger e tenta também fugir desses pensamentos. A gente vê assim que é muito comum quando você sabe que uma pessoa passou por uma tragédia, outras pessoas, na tentativa de ser solidário, chegar e perguntar: nossa, mas o que foi que você passou? O que aconteceu? E nisso a pessoa acaba voltando àquele momento traumático. Às vezes as pessoas até perguntam de uma forma até involuntária, Sim. né? De querer saber ou querer mesmo ajudar Sim, aquela com pessoa, certeza. mas às vezes acaba cometendo ali digamos um erro, né? Vamos dizer assim. Mas na verdade é porque nós também, que estamos aqui tão longe do Rio Grande do Sul, nós também estamos angustiados com o que eles passaram. E muitos familiares, isso também é um ponto bastante importante. Aqui no nosso estado nós temos muitas famílias de gaúchos, né? Tem muitos descendentes de gaúchos, muitos sulistas, exatamente, né? Que plantadores compõem de soja, né? A nossa que população. Vieram para cá. E essas pessoas ficaram muito tempo sem notícias de familiares, de amigos queridos. Essas pessoas, nessa angústia, pode ser acometida do TEPT também. Mesmo não vivenciando assim plenamente a situação. Exatamente, né? Mas essa angústia de ficar tempos sem receber notícia, sem saber o que está acontecendo, pode causar esse trauma. Caramba. E pode desenvolver esse transtorno de estresse. Porque quando a gente vê uma situação como essa, né, Patrícia, a gente pensa que só quem vivenciou uma situação ali frente a frente é que pode se afetar, mas quem está, digamos assim, né, fora daquela situação direta, né, da ação direta, ele também pode ter essa mesma reação. Você está passando por uma rua e você é uma pessoa assim, muito sensível ao sofrimento humano e no sentido oposto, alguém é violentamente assaltado. Aquela pessoa que foi violentamente assaltada pode ser que seja a quarta, quinta vez dela sendo assaltada e ela só falou assim: mais uma vez eu fui assaltada. Mas você, que nunca tinha vivenciado, você pode acabar desenvolvendo esse transtorno de estresse pós-traumático. Caramba, e assim, é algo terceirizado, podemos dizer, né? A grosso modo. É porque assim, uma reação quando terceirizada. Você vivencia uma situação, vamos falar assim, uma situação de violência mesmo, né? Não só necessariamente essa violência física de um assalto, mas a violência de pessoas perdendo suas casas, uma violência emocional, um acidente de trânsito. Isso vai desencadear certos sentimentos em você. É impossível você passar ileso, né? Exatamente. Só que como você vai lidar com essas lembranças, aí vai depender de como está o seu emocional, né? Das crenças limitantes que você tem, de como que você supera, os traumas que você superou, que você vivenciou e aqueles que estão lá guardadinhos, escondidinhos. Esses são os problemas. Uma hora eles dão as caras, né? Exatamente. Bom, Patrícia, por exemplo, alguém que esteja passando por uma situação, ou como você mesmo mencionou, possa estar de alguma forma afetado com algo, como que ela identifica no íntimo dela ou nas ações dela que ela pode estar com transtorno de estresse? Olha, primeiro ela tem que começar a vigiar seus pensamentos. Se aquilo que ela viveu já tem, por exemplo, 3, 4 meses, e aqueles pensamentos, eles continuam vivos, fazendo parte do dia a dia dela, como se tudo isso tivesse acontecido ontem. Outra coisa que a pessoa mesma pode observar, como que estão as relações sociais dela, porque tem uma tendência muito grande ao isolamento. Então, assim, ela está se afastando de todo mundo, ela perdeu o contato com amigos que eram pessoas, assim, bastante corriqueiras na vida dela. Ela se afastou, começa a se preocupar. Já é um sinal, né? Agora, as pessoas, os familiares, os amigos, é mais fácil de chegar para a pessoa e falar assim: meu amigo, você está com um problema. Porque assim, a pessoa, ela começa a viver aquela realidade de uma forma totalmente diferente, ela começa a ter sentimentos disfuncionais. Por exemplo, uma pessoa que passa por um assalto, é muito comum ela ficar com raiva do assaltante, no primeiro momento.
Só que a pessoa com o TEPT, com o transtorno de estresse pós-traumático, ela vai ficar com raiva de si mesma. Ela vai se sentir culpada pela situação que ela... Exatamente, por ela ter se colocado naquela situação. Vergonha de si. Puxa. Sim, medo, um medo absurdo de tudo e de todos. Então, assim, ela está andando numa rua à noite, ela viu um assalto, ela nem chegou a ser assaltada. Qualquer pessoa que cruzar com ela, aquela sudorese, o coração acelerado, às vezes ela pode até estagnar, não conseguir se mover, né? Porque cada um tem uma reação. Isso. E assim, o importante de observar tudo isso é porque se você não procura ajuda, não procura tratar logo de início, esses sinais, esses sintomas, eles evoluem. A nossa mente... Diagnósticos mais graves. Exatamente. Né? Pode evoluir, por exemplo, para uma síndrome do pânico. É bem sério isso. Você que está aí assistindo a gente, você que está acompanhando, se você tem alguma reação desse tipo, passou por uma situação traumática, tem que ficar atento, né, Patrícia? Sim, tem que ficar esperto para isso não evoluir para algo pior. Exatamente. Né? E assim, a mente nossa, ela é uma caixinha de surpresas, né? A gente sabe, conhece o que os pensamentos estão povoando aqui, mas lá no íntimo a gente não sabe como que a gente reage a uma situação e o que pode surgir disso, né? Pode surgir desde sentimentos disfuncionais até doenças psicossomáticas, né? Alopécia, queda de cabelo, dermatites, né? São muitos os sintomas. Às vezes, aquelas verrugas também, né? Psoríase, começa a ter dores no corpo. E aí você fala assim, nossa, mas o que está acontecendo? Às vezes é uma doença psicossomática, em virtude de algo dentro lá de você, no seu emocional, que não foi tratado, não foi olhado para isso. Eu falo assim, o nosso corpo, a nossa mente, ela pede socorro várias vezes, só que a gente sempre se ignora. A gente sempre cria um mecanismo de abafar essa situação. Né? Assim, você começa, tá cansado, tá com a memória ruim, né? Estou esquecendo muita coisa. Você fala, é porque eu estou estressado, estou trabalhando demais. Você arruma 1000 desculpas para si mesmo, mas você não vai a fundo para saber o que realmente está acontecendo. E o mais engraçado é que eu falo assim, às vezes a gente presta atenção e a gente observa mais quem está ao nosso lado do que a nós mesmos. Por exemplo, às vezes você tem um filho, tem uma companheira, o simples fato de você ligar para a pessoa, como ela atende o telefone do outro lado, você já fala assim, tem algo errado. Você já percebe quando ela fala assim diferente, o nível assim do tom de voz já está mais baixo, e aconteceu alguma coisa. Exatamente, né? Você consegue perceber o outro, mas você não percebe a si mesmo. É incrível isso, né? Como a gente às vezes esquece da gente de tal forma. Né? Mas é mais fácil negar, né? Mas é verdade, é aquela coisa, a gente sempre vai empurrando com a barriga, vai deixando para depois, e às vezes, como vê, já está uma bola de neve. E aí o problema às vezes são situações estende, assim, né? que são dolorosas, né? Que você tem que mexer em coisas que você fez questão de deixar lá no fundinho do baú guardado no passado, com quem diz, isso aqui eu nunca mais quero mexer. Mas chega uma hora que a vida cobra. E você tem que olhar para isso e tem que resolver essas situações. Não tem jeito, né? Esse negócio de camuflar tudo não funciona, né? Não tem jeito. Não funciona, não dá certo. Patrícia, olha, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Tá? Um tema bastante importante. Nossos espectadores certamente tiveram um pouco mais de dimensão de como é uma situação dessa, como é o estresse, o transtorno de estresse pós-traumático. E é muito importante a gente investigar, né? É muito importante a gente estar atento e não deixar essa coisa crescer de uma forma que se torna algo muito pior. Patrícia, quem quiser procurar você, quem quiser entrar em contato, como é que faz? Pode me mandar um WhatsApp ou me buscar direto pelo telefone, daqui de Campo Grande, 67 996606468, ou através das redes sociais, que aí eu vou deixar. Vai estar aparecendo aqui na tela para você dar uma olhada depois, para você quiser procurar e acessar lá tudinho, tá bom? Patrícia, muito obrigado pela sua presença, valeu demais aqui no Hora Limpa, tá bom? Muito obrigada. Muito bem.
Vamos continuar com o nosso programa, porque agora eu vou chamar ela, que já tem uma experiência grande com dança cigana. Ela já é uma artista muito querida aqui da nossa cidade, sempre se apresentando, mostrando o seu talento. E nós vamos chamar ela já é uma figurinha carimbada do nosso programa, não é mesmo? Vem pra cá que esse palco é seu. Ana Flávia Paz, pode vir. Aninha, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Né? Você já é de casa, já sabe, né? Então tá certo. Ana, é o seguinte, mais uma vez você aqui com a gente, né? Você já tem essa trajetória tão bacana na dança. Fala um pouquinho mais sobre a dança e como ela é importante para você. Bom, a dança começou em 2015, né? Foi quando eu conheci a federação, a Romani, que é a Federação Sul-Mato-Grossense de Cultura e Etnia Cigana do Mato Grosso do Sul. Eu conheci ela porque o Pedro, que é o presidente da federação, ele fazia judô comigo. E eu era judoca, gente. Eu fui judoca por 11 anos. Então, você foi judoca? Eu fui judoca. Foi uma mudança, assim, do nada, né? Eu fiz 11 anos de judô. Aí, foi em 2015, então eu estava com 14 anos. Eu conheci a federação. O Pedro me convidou para ir na festa, né? Que eles começaram a fazer festa em 2014, 2013, por aí. A federação foi formada em 2015, bem no ano que eu entrei. Então, quando eu fui lá, ainda não existia, né? Provavelmente. Mas foi em 2015 que ela foi montada e foi bem no ano que eu conheci a cultura cigana, porque eu nem sabia que eles eram ciganos. Eu achava que era uma festa cigana a caráter, né, a fantasia, como muitos pensam, né, porque as pessoas acham que a cultura cigana tem a ver com religião. E, na verdade, não. A cultura cigana é uma etnia, né, é um povo. Na verdade, são vários povos, são 3 povos. Os calons, os rons e os sintes. E eles vieram, praticamente todos, do outro lado, né. Muitos vieram fugidos da guerra, outros, os calons, vieram colonizar o Brasil. Então, eles estão aqui faz muito tempo. Os sintes também vieram fugidos da guerra. Então, assim, as pessoas elas confundem muito e o meu intuito, né, com o meu trabalho, principalmente como bailarina, também é informar as pessoas que a cultura cigana não é só dança, né? As pessoas veem isso, mas não é só a dança. Tem uma tradição, é uma coisa familiar, é de mãe para filha, de pai para filho. E cada etnia tem a sua peculiaridade, né? A gente também tem esse costume. Quando a gente começa a aprender a cultura cigana... Vocês me desculpem. Isso pode... corta? Beleza. Caramba, como é que eu deixo esse celular? É um absurdo isso. Que vergonha, viu? Que profissional de 5ª categoria. Me desculpem, viu? Não, pois é, viu? É uma falta de vigilância que eu vou te contar. Relaxa. Não fiquei brava. Tudo bem. Ô, João, você alivia pra nós, né? Então tá bom. Você quer ser bem essa parte, né? Tá bom. Deixa, tá certo. Não. Depois a gente coloca no negócio lá. Tá, vamos. Lembrando onde parei, tá? A gente, quando começa a estudar, né, a cultura cigana, tem o costume também de generalizar, né? Mas quando a gente vai a fundo, a gente percebe que uma é bem diferente da outra. Porque assim, geralmente a gente acha que é apenas uma manifestação artística, mas é muito mais que isso, né? Mais que isso. Na verdade, assim, os ciganos, como é um povo que foi de boca em boca, né? Eles contam a história de boca em boca, não tem nada escrito sobre eles, tem muito pouco, assim, através dos estudos, mas é por músicas, porque os ciganos escreviam só as músicas e é o único, né? O registro que tem dessa cultura. E aí, eles, por exemplo, a família cigana dos calons, né? Muitos, eles
são sim dançarinos, né? Muitos vieram da região ali da Península Ibérica, como França, Portugal, Espanha, e também eles eram muito mal vistos, né? Por causa da Igreja Católica não permitir coisas diferentes, e os ciganos sempre foram muito diferentes. Então, eles vieram trazendo o flamenco, né? Porque o flamenco ele surgiu, uma das bases do flamenco vem dos ciganos, né? Os ciganos foram muito importantes para disseminar o flamenco na Espanha e em Portugal. Daí, eles trouxeram isso para o Brasil, né? Então, aqui no Brasil, virou outra coisa. Porque que nem o estilo de dança que eu faço, que eu mais danço, é a dança cigana brasileira. Tem uma adaptação ali, né, que foi feita, né? Então, eles dançam flamenco aqui, mas não é o mesmo flamenco que o da Espanha. É um flamenco abrasileirado. Tem essas diferenças, então, né? Tem essas diferenças. E também os calons, falando sobre eles, né? Porque é o que eu mais estudo, porque é a dança que eu faço. Eles são regionais. Então, assim, eles vão dançar a dança que tem em tal região. Por exemplo, o Nordeste, forró, lá no Sul, chamamé, né? No Rio de Janeiro, samba. Então, tem, sim, cigano que samba, né? Tem cigano que samba, então. Tem cigano que dança forró, que canta chamamé, tem de tudo um pouco, né? É diverso, né? É um caldeirão, assim, quando a gente começa a estudar. Por isso que eu falo que é muito complexo. Eu, como não cigana, eu tenho uma responsabilidade, ainda mais como bailarina, de falar por eles e falar o correto. Eu não posso ficar inventando. Então, a gente como bailarina, não tem só eu, como bailarina ativista, né, no Brasil, não tem só eu, tem várias outras que também têm essa missão de mostrar a cultura, a dança, que eles dançam, que a gente não pode inventar. É uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem que aprender, a gente tem a permissão deles. Então, tudo que eu faço, eu tenho que pedir a permissão do Pedro, permissão da Natália, né? E eles falam, não, isso pode, não, isso não pode, isso não faz parte da cultura. Então, como eu sigo tudo no modo tradicional, eu tive essa responsabilidade de me tornar uma das representantes da Romani, daqui do Mato Grosso do Sul. E assim como outras bailarinas têm essa missão em outros estados, né? Então, a gente ensina as nossas alunas do modo em que a gente foi ensinada. Então, também é que nem os ciganos, né? Vai passando de um para o outro e assim vai, né? As pessoas têm que aprender, as pessoas têm que mudar essa cabeça, né? Porque é muito preconceito. Ok. Então, vamos ver a manifestação das ideias. Vamos ver a manifestação, vamos ver a dança. O que você vai trazer para o nosso público agora? Agora eu vou dançar a dança cigana brasileira dos calons, né? Porque também tem os rons e os sintes. Depois eu vou trazer uma dança que os rons dançam. Na verdade, as mulheres calons são chamadas de calins, né? Então eu vou fazer uma dança que uma calim provavelmente faria. E depois eu vou fazer uma dança rom, que as mulheres são chamadas de romis. Então eu vou fazer uma dança que provavelmente uma romi faria. Então tá bem. Vamos lá, então, com vocês, Ana Flávia Paz.
Nosso público que tá aí atrás. Mas foi bom demais, hein? Caramba, hein? Que remeleixo, né? Que faz tudo. Eu tive que me conter um pouco. Bom, quem quer aprender assim, tem alguns passos básicos assim para quem quer aprender um pouco da dança flamenca? Sim, porque o flamenco, na verdade, ele é um pouco mais rígido, né? É uma dança mais que leva força. As mulheres, as flamencas que falam, né? Elas concentram a força da cintura até os pés. Então é uma dança com muito sapateado, né? Tem os braços, tem as mãos, os floreios, mas a concentração é do quadril para baixo. Já aqui no Brasil, a gente pega as técnicas do flamenco e mistura um pouco com carimbó, com uma fazendo essa mistura com a cultura daqui, né? Os elementos. É uma dança mais quadril também, né? Tem a batidinha de quadril, mas é muito mais saia, né? É igual você fez aqui, né? Que tá esses giros e tudo mais, né? Sim. Aí as ciganas calins, se vocês forem nas comunidades, elas não usam essas roupas, né? Porque essa roupa aqui, na verdade, é uma roupa de palco. As calins, elas usam roupas mais cheias de franja, mais cheias de detalhe. Uma roupa calim, gente, um cigano, ele que banca a cigana, né? Tem muito esse costume ainda. Então, um cigano quando tem filhas, mulheres, ele tem que suar, porque uma roupa cigana típica, o traje das calins, vai aí uns R$3.000 cada roupa no mínimo. Caramba, hein? No mínimo, quando é simples. Então, o que tem nessas roupas assim que deixa tão caro? É o tecido, é os aviamentos, os badulaques aí, o que é? Então, é que eu não tenho aqui como mostrar, né? Porque eu não tenho como mostrar. Mas as roupas típicas das calins, elas são muito trabalhadas. Dá muito trabalho para fazer. Tem muitas pedrarias, né? A gente vê que tem bastante costura. Aqui os elementos, né? A minha roupa não é... Essa aqui é o quê? Mais ou menos a gente olhando, deve ser uns R$5.000, né? Basicamente. Não, essa aqui é baratinha perto da delas, né? Essa aqui não passa de R$200. Mas a delas é bem carinho e os homens que bancam, né? Já as romis, que é um estilo, outra etnia, elas usam umas roupas mais básicas, né, para o dia a dia. As romis, elas têm costume já de usar a roupa dos gajons, que os ciganos chamam os não ciganos de gajons. Então, elas usam roupa normal do dia a dia, até porque, por conta do preconceito, né, muitos ciganos eles já deixaram de usar as roupas típicas para não chamarem atenção. Só usa mesmo em eventos especiais da comunidade, né? Eles. Os calons, eles têm esse orgulho. Onde eles forem, eles vão com as roupas típicas. Chama muita atenção. Já as romis, né, e os rons, eles usam as roupas típicas dele, mas é mais saia, simples. Tem também aquelas bandanas, aquelas coisas. Ela é quando se casa. Só quando se casa. Só quando se casa. Aí elas têm que usar um lenço de cabeça para falar que elas são casadas já e ninguém pode criar interesse nelas. Porque as festas ciganas, todos pensam, né, que ciganos são bagunceiros, que as festas elas duram muitos dias mesmo, mas é porque é justamente para arrumar casamento. Então, assim, as festas de casamento, elas duram muitos dias. Geralmente até 7 dias de festa. E ali é o momento de desencalhar, né? Ali é o momento de paquerar. Então, todas as famílias, né, vão nas festas. E aí, quando o menino cria interesse na menina, ele não chega direto nela. Porque os ciganos não namoram. Os ciganos, eles casam. Ah, já casa direto? Eles chegam nas festas, eles criam interesse na menina, né? Fica de olho ali, no máximo, fica jogando um charminho. Sim. Aí ele vai falar com o pai dele, que criou interesse em uma menina,
E o pai dele tem que ir lá no pai da menina para ver se a menina também vai gostar, primeiro do visual. E aí eles combinam entre eles de ter uma reunião, assim como na cultura indiana, né? Porque falam que os ciganos vieram da Índia. Então, tem tudo isso de arrumar casamento. Ainda tem esses ritos assim bem estabelecidos ainda ou não é só coisa do passado? Ainda se mantém isso? Tem. Entre os Kalons, eu sei que tem muito. Agora, entre os Hons e os Sintis, eu não posso falar, né? Mas que eu saiba, das histórias que eu sei, os Hons também eles fazem isso, né? Dos pais serem responsáveis pelo casamento. Então, quando tem um casamento, é o pai que banca, o pai da noiva que banca, né? E a mãe da noiva, ela fica ali só para ensinar tudinho, o jeito, né? Porque a menina, ela é criada para se casar. A menina cigana. Então, a mãe, ela ensina tudinho do jeito que tem que ser, como que tem que agir, né, como que tem que se portar, como tem que se vestir, o que tem que fazer, qual é a tradição da família. Né? E, geralmente, assim, os ciganos também, quando a tradição da outra família é muito diferente, eles não se casam. Tem que ser uma tradição que é igual. Né? Então, geralmente, eles se casam com primos distantes, assim. Primos distantes, mas que têm a mesma tradição. Só para não ir contra os ritos ali, a cultura deles. Né? Então, a mãe da menina ali ensina tudinho do jeito que tem que ser. E aí, quando ela se casa, quem vai ensinar ela é a mãe do menino. Então, tem isso, assim, Mas ensinar o que, no caso? Ensinar as questões domésticas, como é que é? É porque o menino foi criado ali naquele ambiente, né? Tem os costumes deles. Então, quando a menina se casa, ela vai morar com a família do noivo, né, do marido, na verdade, e aí a sogra ensina como que funciona ali. Aquela família. Porque ela vai morar naquela família. Então, ela tem que pegar todos os costumes daquela família. Né? Não sei se vocês assistiram Caminho das Índias, mas é quase igual aquilo. Né? Que a sogra ensina a nora como que funciona. E aí, quando os dois estiverem na maioridade, porque eles se casam muito novos também, a maioria. Quando os dois estiverem na maioridade e o menino já tiver um emprego para bancar a esposa, aí eles vão ter a casa deles, os costumes deles, né? Mas é assim que funciona. Bacana, hein? Você vê, assim, a gente vê que é uma coisa bem assim complexa, bem arraigada, né? A cultura. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Agradecendo demais a sua audiência, muito obrigado pelo carinho, pelo seu prestígio com a gente. E na próxima semana a gente está de volta aqui, tá? Nós vamos encerrar o nosso programa com você, Ana. O que você traz para a gente fechar com chave de ouro? Agora eu vou dançar uma dança Rom. Eu preciso do meu pandeiro. Essa é a nossa querida Tatiana Baumgarten, nossa produtora, diretora, tudo. Ela aqui, ó, o pandeiro. Maravilha. Bom, então é isso, gente. Valeu demais. Até a semana que vem. E vocês ficam com Ana Flávia Paz, com mais uma apresentação. Tchau.